E que o Senhor estende sua mão para cá, me ajuda aqui para nós estar orando pelo teu servo, Deus. Pai querido, Pai de amor, ajuda ele, Deus. Ele precisa, porque nós todos os dias nós precisamos da sua ajuda, Deus. Nós temos o temor subir na tribuna para levar as novas. Ajuda ele daquilo que o Senhor colocou no seu coração, Deus. Alegria de pregar a tua palavra. Mas ele vai pregar, não, ele vai ministrar a sua palavra para nós. Agora tira todo o dispersar da minha mente, da mente dos meus irmãos, para que nós possamos ouvir o que o Senhor tem. Seja a melhor maneira, do jeito que ele prega, do jeito que ele fala, da maneira que o Senhor colocar. E se o Senhor quiser mudar, ainda o Senhor tem a liberdade, porque nós estamos aqui na dispensação. Se quiser trocar, se quiser dar testemunho, enfim, está nas tuas mãos. Porque nós subimos aqui na obediência e nós não conseguimos fazer mais nada, a não ser a direção do Espírito. E a partir desse momento, ele está nas suas mãos. Guarda a sua família, guarda a sua esposa, guarda os seus filhos, suas noras, seus netos, guarda o ministério dele, guarda o seu lar, guarda os seus bens, a sua empresa, guarda tudo, porque ele está aqui agora dependente de ti. Ele deixou tudo para servir e fazer o melhor que é para ti. Eu quero agora que o Senhor cuida das emoções dele, guarda a sua mente e que seja o melhor. E eu abençoo ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para a glória de Jesus. Deus abençoe. Amém? Paz seja convosco, boa noite, povo de Deus, boa noite, pessoal que está acompanhando na live. Era importante que tivesse com a gente aqui, né, para a gente dar um cheirinho nos seis, né? Amém? Mas receba o nosso abraço e sinta-se acolhido pelo Ministério Nação Cristã. Amém? Eu quero agradecer a Deus, sempre o privilégio, né? Mas eu gostaria de parabenizar. Eu gostaria que as pessoas que são do Ministério de Louvor, os outros podem sentar, fiquem de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Estão todos de pé. Amém? Agora pode... Não. Deus vai usar vocês e tem usado tremendamente. Se vocês vissem o que eu percebi, o que eu vi hoje, o que saía desse altar, irmão, vai através da vida de vocês. Vocês estão achando que é só um compromisso de ensaiar e participar? É muito mais que isso. A queda foi através de um adorador, Lúcifer. E a restauração é através do louvor. É grande a responsabilidade. E quando subirem aqui, não se preocupem com nada. Dá vazão. Muitos já estão deixando acontecer isso. Muitos aqui estão se entregando. E muitos talvez ainda estejam preocupado com técnica ou qualquer coisa assim. Eu quero dizer para vocês, irmãos, deixa Deus te usar. Amém. O culto é outro, a atmosfera é outro. E eu quero, com toda humildade e gratidão, eu quero que a igreja aplauda o ministério de louvor da Nação Cristã. Aleluia. 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 Aleluia! Aleluia! Cheirabás. Podemos sentar, aleluia. Parabéns, aleluia. Ai, ai, ai. Que dia que é hoje? 25. Dia 25. Isso não quer dizer nada também. Mas a única coisa que eu quero dizer, que sexta-feira, que dia que é? 30. Amém? E domingo que vem já é julho. Mas Deus manda dizer para você que o mês de junho ainda não acabou. Em Atos 2, no verso 2,
Atos 2, no verso 2. Olha o que diz. Só que era um pedacinho. E de repente veio. Irmãos, de repente, os de repente de Deus. As coisas de Deus podem mudar de repente. A situação pode mudar. Vai haver uma virada na minha vida? De repente. Aqui eles estavam na expectativa da descida do Espírito Santo. E eles estão ali reunidos, em oração. A expectativa grande. 50 dias depois que Jesus tinha morrido. E de repente veio. Paulo estava preso. De repente veio um terremoto. Chacoalhou o cárcere. E ele foi livre. Aleluia. Paulo vai ao caminho de Damasco e vê uma luz e fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? Os de repente de Deus. Então quero dizer, irmãos, que ainda não terminou o dia 30 de junho, o mês de junho. Eu quero dizer para vocês e profetizar que ainda tem coisa para acontecer nessa semana. O de repente de Deus vai acontecer na tua vida. Vai haver desembaraço de documentos. Aleluia! Vai abrir porta de novo emprego. Dinheiros que não tinha sido recebido, vai ser recebido. É uma semana de milagre. Eu quero profetizar diante do Senhor. Quantos recebem? Receba o de repente de Deus. Receba o de repente de Deus. Receba o de repente de Deus. Aleluia! 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 Shemarabasubiomalas. Glória a Deus. Aleluia. Vou embora então, já está bom, né, irmão? Aleluia. Romanos 5, no verso 19, por favor. Aleluia. Meu Deus, eu acho que eu vou descer do altar, tá? Aqui está. Romanos 5,19 diz assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aleluia. Quem crê que tem algo de Deus para a tua vida essa noite ainda? Quem crê que o Senhor vai abrir a janela do céu, vai ser uma nova expectativa, vai ser uma nova direção, um novo pensamento. Quem crê que tudo pode ser transformado e mudado hoje? Aleluia! Glória a Deus. E essa palavra, obediência. A palavra obediência, ela tem a ver com ouvir. Ouvir. A gente, quando nós dizemos assim, alguém fala algo para você, e você dá ouvido para essa pessoa, é sinal que você, certamente, você vai obedecer o que está sendo falado. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir.
e ouvir a palavra de Deus. E a dúvida vem pelo ouvir também. Ouvir voz estranha, né? Ouvir voz que não é de Deus. Nós olhamos aqui, irmãos, que esse ouvir a palavra, não sei se os irmãos ouviram já o Shema Israel, Salmo 6, o Salmo, que bom que fosse, mas não é. Vamos botar ele no lugar certo, em Deuteronômio 6, no verso 4, por favor. Ouve, Israel. Esse é o Shema Israel. Que todo bom judeu, todo dia diz isso. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. No verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando-te. Esse é o Shema Israel. Hoje é um culto da família. Ensinarás teu filho assentado em tua casa. Ensinar os filhos no caminho do Senhor. Amém? Deus cria o homem, Adão, o primeiro homem. E a palavra do Senhor diz em Gênesis 2, no verso 15, por favor. E tomou o Senhor, Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Então a função, em algumas traduções, eu gosto mais, diz para cultivar e guardar. Amém? Então qual que era o trabalho de Adão? Que era leve, tranquilo, no Éden. Cultivar e guardar. Cultivar é a mesma palavra da origem culto. Culto. É atos de adoração. Se você ver no dicionário, vai estar escrito isso. Atos de adoração. É servir. E ele estava ali para cultivar e guardar. Proteger. Daí diz que numa determinada árvore não podia ser tocado, podia tocar em todas. Mas só nenhuma que não podia ser tocada. Eu acho que quando nós estivemos no céu, eu creio que Adão deve ter ido para o céu, né? Eu vou conversar com esse cara, pô. Poxa, ô meu. Poxa, você tinha tudo. Hein? Não é verdade? Você não morria, não era para ninguém morrer. A gente sentia essa dor que a gente sente quando perde alguém. Não era para ninguém sentir isso. Sabe? Era para todo mundo estar vivendo. Pastor Renato, quantos anos? 6.890 anos. Pensou que bacana? É? Pastor Marcos, 6.895, né? Deixa eu... Um pouquinho mais velho. Não ia ter morte. Mas o que entrou? A desobediência. Se obediência é prestar atenção ao que está sendo falado, desobediência é exatamente não dar atenção. Você entende? Não dá atenção. Não tem nada a ver. Não tem problema. Como que o inimigo tem agido na igreja? Tem pedido de vir na igreja? Muitas vezes não. Tem trazido na igreja, mas tem mantido, às vezes, as pessoas dispersas. A pessoa está lá, sabe? A unção está... E a pessoa está lá, distraída. E... Poxa, olha, parece mudar a cor. Olha, aquela lâmpada. Então, desobediência é desatenção, é não prestar atenção. E o que é não prestar atenção? Irmãos, a palavra do Senhor diz que é para ele cuidar e guardar de tudo que está lá.
A mulher dele começa a conversar com uma cobra. Com uma cobra, irmão. Já pensou uma serpente bater na tua janela? Oi, bom dia. Hã? Hein? Ô, dona cobra. Foi meu marido que deu o teu nome de serpente. O que faltou ali, irmãos? O que faltou ali, nesse casal? Faltou um DR. Quem sabe o que é DR? Aonde que a gente trata os DR da gente, irmão? É na hora de dormir, na cama? A cama é lugar de dormir. E não é lugar de discutir. Quantos estão entendendo isso? Todos se lembram? Qual que é o melhor lugar para a gente discutir? Na mesa do café? Não. É lugar de comunhão. O melhor lugar para você discutir é televisãozinha desligada e no sofá da tua casa. E no sofá da tua casa, irmão, deixa ela falar, irmãos. As mulheres, fechem o ouvido, por favor. Deixa ela falar. Deixa ela falar. Fique, irmão. Não durma, não cochila, tá? Fica atento. Que Deus vai te recompensar na hora de dormir. Quantos estão entendendo isso? E a falta de cuidado, de prestar atenção na mulher dele. O que aconteceu? Ela não tinha sofá para conversar com ele. Ele estava ocupado plantando. Nossa, olha que hortaliça bonita. Meu Deus, eu plantei tudo ali preocupado. E a cobra, ó, chavecando. Irmão, se nós não damos atenção para nossa esposa, irmão, Deus, fala ou não fala? No trabalho alguém dá. Na rua alguém dá. As cobras estão soltas por aí. Você entende isso? Então, a nossa mulher, a parte mais frágil, é para nós cuidarmos, protegermos. Chega alguém com uma conversa estranha, papo de serpente perto da minha esposa, para ver. É minha, eu cuido, tenho ciúme. E daí? É minha, Deus me deu. Vai orar para ter uma igual. É essa posição que temos que ter. E não ir na conversa da serpente, e na conversa da mulher que já tinha caído no papo da serpente. Irmão, nós temos que ficar com a palavra e não com a voz. Diga, eu tenho que ficar com a palavra e não com a voz. Deus vai para Abraão e diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei, tu serás uma bênção e toda a família. Isso o que é? Palavra de Deus. E você será pai de multidão, conta as estrelas, né? Daí a mulher dele, no capítulo 16, chega para Abraão e fala: Abraão, escuta, Agar, aquela menininha que trabalha com a gente aí, ela é minha escrava. E a gente não, Deus está impedindo a gente de ter filho, tem um filho com ela.
Abraão olhou, penso que Abraão sorriu, né? E a palavra do Senhor diz assim: e Abraão ouviu a voz da mulher. Quantos estão entendendo isso? O que ele tinha que ficar? Com o quê? Com a palavra. E não com a voz. Você tem que ficar, meu irmão, com a promessa do Senhor. E não com a voz. Porque vai ter muitas vozes que vão chegar e vão confundir a promessa do Senhor. Como chegou no Éden. Não foi assim que Deus disse? Você vai morrer nada. Você vai ser igual a Ele. Quantos estão entendendo isso? Aleluia. E ali entra a desobediência. São colocados para fora. Tudo bem até aí? E essa minha Bíblia aqui é um pouquinho diferente. Eu, por exemplo, eu não posso pregar em Filipenses, que meu netinho arrancou as folhas de Filipenses dela. O capítulo 1 e o 2 não existe. Então não tem Bíblia igual essa. Amém? E a carta de alegria, né? Que Filipenses é a carta de alegria de Paulo, né? E Paulo estava preso, hein? E o pessoal chama de carta da alegria. Aleluia. E daqui a pouquinho vamos começar a pregar, amém? Amém. Eu gostaria de... Ali no Éden, quando Deus cria o homem, a palavra do Senhor diz que cai um pesado sono sobre ele, é aberto do lado, e tira uma costela. E Adão era o jardineiro do Éden. Concordam com isso? Ele que cuidava aí. Quando Jesus morre, a mulher vai lá no túmulo no domingo de manhã, olha lá e pensa que é o jardineiro. E na verdade era, né? O que eu quero dizer para vocês? Que depois Jesus é crucificado, é furado do lado, e ali nasce a noiva, a igreja do Senhor. Amém? Quantos creem nisso? Então nós saímos da onde? De dentro do Senhor. Quando no Éden sopra o fôlego de vida, saiu de dentro do Senhor para dentro do homem. Ele soprou a vida dele em nós. Quantos compreendem esse mistério? Era um monte de barro lá. E se tornou o quê? Vida. E nós temos só vida, só no Senhor. Em outro lugar não tem vida. Quero compartilhar também, irmãos, Lucas 23, 34. Já estava ali, olha. Foi revelamento isso, hein? Olha aí, irmãos. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Deixa eu ver qual o versículo é outro. O 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Jesus, na hora da sua dor, ele perdoa quem o feriu. No momento da sua maior dor, a penúltima frase que ele fala em vida, ele diz: perdoa, que eles não sabem o que fazem.
Aqui nesse capítulo 23, nós vemos pelo menos 3 situações que eu acho importante. Primeiro, a oração de Jesus. A palavra do Senhor diz, disse Jesus, dizia Jesus. É uma oração que ele está fazendo, pregado, sangrando, sentindo dor. E depois, ele fala do quê? Diga, primeiro, oração. Segundo, perdão. E terceiro, salvação. Hoje o que nós temos de Jesus? Você sabia que Jesus orou por você? Não precisa abrir, mas em João 17, ele diz, seria bom se eu tivesse anotado. Aleluia. Mas ele ora. Vai indo, vai, faz um pouco. Mas acho que deve ser lá pelo 19, por aí, vamos ver. Pode ir. Mais, isso, estamos chegando. 14, 15, 16, pode ir. 20, 21, 22. Não. Mas tem um texto que ele fala, que ele ora pelas pessoas que estavam lá. É o 19 mesmo, né? Vai, estátua. Não, naquele... Isso, 17, 19. 17. Olha, tá vendo? Vocês me ajudam. Tudo. Não é o 19. Não, oração sacerdotal é no 17 mesmo. Ajuda dos universitários aqui. No 20. Na verdade vos diz que vós chorarei e vos lamentarei, e o mundo se alegrará. 17, 20. Amém? Será que Deus quer que eu prenda no 16? Não. E não rogo somente por esses, por os que eram daquela época, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ó nós aí. Amém? Jesus orou por nós e a gente não existia ainda. Só existia no coração de Deus. Amém? Glória a Deus. E Jesus faz essa oração. Então, a oração, o perdão e a salvação. Eu participei de um culto uma vez e o pastor terminou falando dessa forma. Você já perguntou o que Jesus acha de você? E eu, na verdade, nunca perguntei. Daí eu dei uma olhada e vi o que Jesus pensa de Pedro. Em Lucas 22, 34, Pedro, você vai me negar. Você não está firme. Você entende? A palavra do Senhor diz que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então, de Pedro, ele diz, olha, você vai me negar 3 vezes. Nem você está sabendo que você vai fazer isso. O que Jesus pensa de Pedro? O que Jesus pensa de Paulo?
Em Atos 9:4, ele diz: e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que Jesus pensa de Saulo? Você é perseguidor. Ei, ei! Deus te conhece, Jesus te conhece mais do que você mesmo. Ele sabe o teu futuro. Nós estamos tão enfiados no nosso passado e muitas vezes no presente, mas Ele sabe tudo. Ó Pedro, você vai negar. Ó Saulo, eu sei que você está perseguindo. E Natanael, no João 1,47. Aleluia. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. Veja o próximo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Como é que você me conhece? Como que você sabe? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Eu sei os teus passos, eu sei o que você faz. E o que significa estar debaixo da figueira? Irmãos, debaixo da figueira era um lugar que as pessoas meditavam na palavra. Debaixo da figueira era um lugar onde as pessoas oravam, liam, naquele calor. Eles entravam debaixo da figueira e ali ficava. E Jesus, quando ouviu isso, falou: esse é um verdadeiro israelita, meditando na palavra. Precisamos entrar debaixo dessa figueira, irmãos. Quantos estão entendendo isso? Não, a sombra não é para você só descansar, não. É para remir o tempo, aproveitar a oportunidade. E por isso, Jesus disse: é um verdadeiro israelita. Está dizendo o quê? Eu te conheço. Sabe o que o Senhor está falando para você? Eu te conheço. Eu sei, eu te conheço pelo lado de dentro. Eu te conheço o teu futuro. Eu sei do teu passado, eu sei do teu presente, eu te conheço. Quantos estão entendendo isso? Aleluia. O lugar ideal para orar. E obedecer é prestar atenção, dar atenção, é ser fiel ao que foi te falado. No Salmo 81, um dos versículos, não me recordo, um salmo de Asaf, ele diz: ah, se Israel me ouvisse, eu abateria todos os teus inimigos. Veja 81, vamos passando aqui, eu não anotei. Pode ir. Pode ir com mais pressa. Olha lá, volta um pouquinho. Ouve-me, povo meu, eu te atestarei. Ah, Israel, se me ouvisses, vai amar um pouquinho a esse, mais. Volta atrás. Se o meu povo me tivesse ouvido. Se Israel andasse nos meus caminhos. É o Senhor que está falando. Em breve abateria os seus inimigos. De repente. E viraria a minha mão contra os seus adversários. Se me ouvisse. Qual que é o problema nosso hoje em dia? É não ouvir. Não é escutar, é ouvir. É atenção ao que está sendo falado.
Você está entendendo isso? Eu confesso, irmãos, às vezes a Marlene fala algumas coisas para mim, eu concordo, depois eu fico pensando, o que será que eu assinei? O que será que eu concordei? Eu sei que depois vem, não, mas eu te falei. Eu sei, você te falou, mas... Só escutou, não ouvi. Não, mas eu te falei. Não, eu escutei, mas não ouvi. E às vezes deixei de ter alguma bênção. Esses dias de manhã nós estivemos aqui, e foi no feriado, e Deus me deu uma palavra aqui, no Jeremias 35. Eu compartilhei com os irmãos, e tive outro dia aqui, com outra Bíblia, em outra situação, caiu exatamente no 35. Então eu quero, para nós encerrarmos a palavra dessa noite, eu quero pegar a partir no verso 1 diz assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e lhe dá vinho para beber. É um convite estranho. É um convite estranho. Deus fala para Jeremias levar, ir na casa dos recabitas, e chama ele para vir na casa do Senhor. E oferece vinho. Colocaram numa bandeja e ofereceram vinho para os recabitas. Ele obedeceu no verso 5. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. No 6, mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca bebereis vinhos, nem vós, nem vossos filhos. Não edificarei casa, nem semearei semente, não plantareis, nem possuirei vinha alguma, mas habitarei em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. Obedeceu o pai em tudo que nos ordenou. A primeira obediência que nós temos na nossa vida é na nossa casa. Quando nós contrariamos uma ordem paterna ou materna. Muitas vezes, acaba muito mal. Se torna um aprendizado, né? Esses recabitas, eu não vou perder tempo em explicar, eu estive até vendo quem são eles, mas é só a gente lembrar dessa tradição de não beba vinho, não tenha casa, não semente, pelo menos 200 anos, desde o tempo de Acabe e Jezabel, em que Deus usa um rei meio louco chamado Jeú, que encontra Jonadab. Jeú acabou com a descendência de Acabe e Jezabel. Ele, quando deu de frente com Jezabel, Jezabel ainda pintou os olhos. Maquiagem é desde aquele tempo. Pintou os olhos e tudo. E se fez de fácil para tentar contornar a situação. Mas ele empurrou ela lá de cima. Você está entendendo isso? 200 anos. É um mandamento? Não. Não existe na Bíblia nenhum lugar que fala que não é para tomar qualquer coisa. Não existe. Existe sim um lugar que diz: não vos embriagueis. Mas nesse mesmo lugar diz: mas enchei-vos do Espírito.
É a mesma medida. Então tem gente, irmão, que de repente pode até tomar qualquer coisa e não dá diferente, não dá diferença. Mas tem gente que não pode nem o cheiro já. A minha opção. Na minha casa não entra. Na minha casa não vem. E aqui não é uma ordem de Deus, é um mandamento, mas uma coisa, um regulamento interno. Você consegue? As famílias, meus irmãos, presta atenção, as famílias têm os seus regulamentos internos, têm o seu jeito de viver, têm a sua norma de vida. Você decide, de repente, que não vai assistir mais o plim-plim, é coisa sua, da sua casa. Você entende? Você decide que na sua casa não entra bebida, nem que seja de brinde, nem que seja para enfeitar a tua adega, que você não deve ter. Você está entendendo, irmão? As regras. Dormir na casa do meu filho lá em tudo, e 2 camas. E Samuel queria dormir na cama do canto, e as camas emendadas. E Natan falando para ele, não, dorme mais perto do vô e eu durmo aqui na parede. Daí ele falou assim, Natan, minha cama, minhas regras. E é isso, irmão. Minha casa, minhas regras. Você vai querer ser bonzinho para satisfazer? Sabe? Traz, nossa, é tão bonzinho. Não, o que é? Não, é que nossa, ele é uma bênção. Ele gosta de uma caipirinha, então eu vou permitir, vou comprar até o limãozinho para ele. Ô, irmão. Ô, irmão. Nós temos que começar, a nossa família tem que começar a fazer diferença. E não fazer igual. Nós temos que ser diferente e não igual. Na mesma onda do mundo. Nós não podemos deixar o mundo entrar dentro da nossa casa também. Não, mas ele é tão bonzinho. É tão bonzinho? Ah, a única coisa que ele gosta de dar uma baforadinha, ele gosta de... Ô, irmão, não serve, não presta. As más companhias corrompem o mau costume. Você quer botar a tua família para perder, irmãos? A família de Acabe, que era um rei, a família dele não se perdeu toda. A família de Judas, por causa de umas moedas, a família, lá no Salmo diz que não existe a descendência, e não tem descendência de Judas. Você quer acabar com a tua história? A tua família que você tem honra, o sobrenome que você leva, de repente de um fracassado, de um crente que vivia fazendo coisa errada. Ou você quer viver uma vida santa, obedecendo o que é certo, o que é correto, o que não é escandaloso? Fui visitar um pastor uma vez, entrei lá, cheguei, não tinha avisado, cheguei lá, ele estava na hora do almoço, tomando um belo vinho e uma garrafinha de cerveja na mesa. Como que eu vou acreditar no nome desse? Você sabe quem é? Como que eu vou acreditar no nome desse? Um homem que está dividindo o púlpito com a adega? Você está entendendo, irmãos? Se é para continuar vivendo essa vida amigo do mundo e sendo inimigo de Deus, então não vai ser amigo do mundo. Mas se quer vir para a casa de Deus, vamos entrar na obediência, vamos começar a andar conforme o Senhor quer que nós andemos. Que diferença que dá? Eu vi alguém falando, irmãos, que um tempo atrás, no dia da Santa Ceia, talvez o presbítero pode confirmar isso, diz que era um tempo, na Santa Ceia, de confissão de pecados. Não é verdade?
Muitos vinham na frente e confessavam os seus pecados. E muitos estavam ali. Quero confessar, qual é o teu pecado? Irmãos, eu olhei para tal varoa com os pensamentos ruins, pecado. E todo mundo estava ouvindo, todo mundo estava. Eu, antes de vir para o culto, tomei uma que desce redondo. Tem um negócio desse, não tem? Tem, né? Estou por fora mesmo. Graças a Deus, né, pastor? Mas o que eu quero te dizer? Não é essa coisa vexatória, expositiva. Mas você veja bem. Havia temor no coração. Eu não vou participar de uma coisa santa, sendo que eu não estou vivendo isso. Isso aí, irmão, não é uma regra, não é um reio, não é uma corrente, não é algo que algema. Ao contrário, é algo que te liberta. E as pessoas vinham, porque tinham temor, tinham medo de serem fulminados. Ananias e Safira não foi lá e dentro da igreja, a igreja de hoje, igreja de Atos dos Apóstolos. E ele chegou na mulher dele e conversaram, não, você fala, nós vendemos por 200 mil, mas fala que foi 20, pelo amor de Deus. E concordaram, morreram no altar. E hoje talvez, irmãos, a pessoa não morre no altar, pum, cai aqui. Mas morre espiritualmente. Pior. Daí começa a ter no seu coração que, não tem problema nenhum. Que é isso? Que é isso, rapaz? Aquela secretária trabalha comigo, pô, ela não vai falar nada que não é besta. Então E depois vem aqui no culto, oh, aleluia, Deus tem me abençoado. Oh, Jesus. Nossa, daí ele está na cabeça, nossa, foi muito de Deus essa mulher. Engana a mente, você está entendendo, irmãos? Amados, ou vamos viver a santidade, porque a palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém vai ver Deus. Está na hora, irmão, de entrarmos na obediência, no testemunho. Que testemunho que tem um pastor que eu vou na casa dele e ele está bebendo. E nós viemos com uma proposta ministerial, com algo para conversar. Daí eu percebi, ele está precisando de ajuda. Não demorou muito tempo a queda dele. Porque assim, irmãos, as coisinhas pequenas assim, é como aquele ladrãozinho pequeno, abre a ventarola, passa pela janela o ladrão, vai lá e abre a porta para os grandão entrar. Então a minha palavra hoje, irmãos, é essa. Que talvez a gente vai cometendo no nosso dia a dia, na nossa vida, os mesmos erros de Adão. E o sacrifício de Jesus, para nos tornar justos, justificados, não está valendo nada. Por quê? Porque a gente não está entendendo. Porque a gente não está entendendo o que é isso aqui. A gente não está entendendo o que é igreja. A gente não está entendendo o que Deus quer de nós. Olha, eu vou dizer um negócio. Uma das coisas que o Senhor quer de nós é restaurar o Éden na nossa vida. Nós oramos o Pai Nosso, diz, venha teu reino. Venha teu reino. Pai nosso está aí no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. E Deus quer
que esse reino seja implantado. Mas como que isso vai acontecer, irmãos? Se nós estamos vivendo longe. Vocês recebem com amor que o Espírito Santo está falando em cada igreja? E a palavra do Senhor diz que vocês têm que me amar ainda, têm que orar por mim. Hã? E quando terminar o culto, vim aqui dar um abraço. Obrigado, pastor. É isso, irmão. Você acha, irmãos, que amigo é aquele, sabe o que é amigo? Amigo é aquele que te confronta perto e te defende nas costas. Alguém levanta para falar de alguém aqui, epa, não. Mesmo que tenha qualquer probleminha. Amigo é isso. Amigo te confronta de frente. Igual Natan. Natan não sabia o que falar do profeta Natan. Não sabia o que falar. Como é que eu vou falar para o Davi que eu estou sabendo do que ele andou aprontando? Daí foi, Davi, tinha uma... Sabe o que acontece? Tinha uma mulher que tinha um homem aí, um pobrezinho. Tinha uma ovelhinha só. Você acredita que foi um cara lá e pegou a ovelhinha para ele? E tudo. O quê? Davi. Tem que matar esse cara? Que covardia! Hã? Como que é a história? Não, tinha só uma ovelha. O quê? Foi lá e roubou a única ovelha? Larápio, cafajeste, incircunciso, filisteu. É assim que crente xinga, né? Não é verdade? Daí, sabe o que acontece? Excelência. O Senhor é a pessoa. O Senhor é essa pessoa. Já pensou? É você que fez isso. Não dá para fazer, irmãos. Qual o problema do Éden? O homem começou a se esconder, meu irmão. O homem entrou do lado de um bambu e tentou se esconder, como se Deus não fosse encontrar ele. E quando a gente começa a fazer coisa errada, a gente começa a se esconder. Você começa a fugir de profeta. O profeta vai chegando e ele vai baixando a cabeça e saindo de perto. Já vi muito isso. Certa vez na Igreja Sagrada Missões, o baterista, Sagrada Missões. Baterista tinha uma ovelha, não. O baterista, filho da pastora Madalena e do pastor Geraldo, as meninas, as filhas que tocavam no louvor, vinham, conversavam e pediam oração no fim, ele fugia. Daí sabe o primeiro pensamento? Meu, ele não gosta de mim, ele não tem empatia comigo. Eu pensei, falei, eu não gosto de mim, vou fazer o quê? Não dá para agradar todo mundo, né? Só agradei 99%, 1% é ele, né? Mas tudo bem. Daí um dia, eu estou no culto, tinha terminado o culto, eu estou assim, daí a pastora Madalena veio andando na minha direção, sorrindo, mas quando eu olhei ela, eu vi ela com traje de festa. Eu não vi ela com a roupa, assim, normal. Eu vi ela com traje de festa. Daí ela foi chegando, eu falei, pastora, vai ter casamento na tua família. Que eu vi uma festa de casamento. Ele falou, então acho que é a tal, né, que está aí. Né? Passado algum tempo, não demorou muito, ela ligou, ou passou em casa, qualquer coisa assim, e falou,
o meu filho, baterista, vai casar. E meu netinho vai nascer de 6 meses. Forte e bonito e com as baquetas na mão. Aleluia. Você entendeu, irmão, por que ele fugia de mim? Se esse cidadão falar alguma coisa, meu Deus do céu, eu vou ter que matar esse profeta. Vai acabar com a minha carreira. Você entende? Como Deus quer te ver, meu irmão, sendo mais forte que isso. Os recabistas falaram não, o Pai falou para nós, nos ensinou, que a gente não deve nem ter casa, não deve ter coisa. E por que isso, irmão? Porque a gente não deve plantar, a gente não deve nada. Ali no texto responde, diz, é para peregrinar. Irmão, havia um domínio de Nabucodonosor naquela época. Então não dava para fazer, tinha que ser o santuário como o tabernáculo, sabe? Uma igreja portátil. Ou seja, quando aconteceu qualquer coisa, desmonta e vão embora. Não podia parar, não podia se apegar no lugar. Eram nômades. E 200 anos viveram dessa forma. Por isso que fala, não planta. Você está pensando em comprar um imóvel, tal, depois você está pensando em vender ele e ganhar dinheiro, alguma coisa. Não é esse o plano que Deus tem para você, não. Você está entendendo? É para percorrer a terra. Quando começar a perseguição, depois ele fala no texto, quando começar a perseguição, sabe, vocês vão conseguir escapar. Daí Deus diz para o povo de Israel, está vendo? Você viu a fidelidade dos recabitas? Eu vou dizer um negócio, nunca vai faltar um varão nessa família. Essa família nunca vai acabar por causa da fidelidade, por causa da obediência. Você está entendendo como é sério isso? Irmãos, uma coisa errada, um desvio de conduta, alguma coisa, você vai prejudicar teus filhos, criatura. Não, mas ainda não tem filho, mas vai ter. E se continuar assim, vai ser rápido. Você está entendendo? Não por mim, mas pela minha descendência. Quantos estão entendendo isso? No trânsito, verde você pode passar. O laranja, você tem que parar. É atenção. Deus está acendendo o laranja nessa noite. Você entende? Não tenta passar, não. Para. Para e presta atenção. Presta atenção. É os últimos dias da igreja. Nós não estamos mais com tempo, irmãos. Não dá para dar uma caidinha aqui, escorrega aqui, cair acolá. Viver uma vida de perdão, pequei, perdão, pequei, perdão. Tem gente que é tanto pequei que ele é automático, já nem... Não tem lágrima, irmão. Arrependimento sem lágrima. O profeta Jeremias é conhecido como, pelos teólogos, o profeta das lágrimas. Para os pregadores é profeta chorão, cheio de lágrimas, chorão. Estivemos num evento em Camboriú e o pastor Ronaldo Bezerra falou, olha, se alguém profetizar para você e não tiver lágrima nos olhos, você questione a profecia. Porque para trazer uma palavra, irmão, tem que doer na gente. Tem que doer em você para falar. Você imagina que é fácil a responsabilidade que você tem de pegar e trazer? Por que que Deus insistiu comigo que trouxesse e falasse qualquer coisa assim, irmãos? É porque tem anti-recabitas no nosso meio. Tem pessoas que não estão levando a vida a sério.
Estão pensando que vão acertar sua vida em casa. Ah, não, meu pai já entendeu minha situação e tudo. Não, irmãos, tem coisa, querido, tem coisa que você acerta em casa, mas tem coisa que você tem que acertar com Deus. Tem coisa que é com Deus. Você entende? Tem coisa que você releva em casa. Não, poxa, só um miguezinho da mamãe. E se eu trouxer o chocolatinho que a véia gosta, ou se eu trouxer tal comida que a esposa gosta, está resolvido. Ô irmão, às vezes, irmão, o nosso acerto não é aqui na horizontal, é na vertical. Deus está trazendo uma palavra para você, meu querido. Glória a Deus. Diga assim, glória a Deus, porque eu estou ouvindo essa palavra. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Eu queria que alguém viesse e pregasse isso para mim. Eu queria que viessem para mim e falassem toda a verdade e não fizessem média. Mas quando eu me converti, muita gente fazia média e não falava verdade. Você entende? Não falava verdade. É como se chegar alguém importante e nós alisarmos e não tratarmos. Não, e ele é um juiz de direito. Certa vez num culto chegou uma pessoa que era juiz de direito e foi dar a palavra para ele, e mal tinha chegado na igreja, e um homem letrado e tudo, não conseguia falar. Não conseguia falar, porque a coisa aqui é mais séria. A coisa aqui não é fácil. Muitas pessoas não se converteram porque ninguém chegou com o evangelho da verdade para ele. Chegaram com melzinho na boca. Chegaram com que não vem e a gente vai acertando. E a pessoa fica 5 anos, 10 anos e... Nossa, eu gostando da igreja. Mas a igreja, templo não sobe, irmão. Que sobe somos nós. Então, irmãos, o que Deus está falando para nós hoje? Nós temos que, se você tem evangelizado, convidado, não faz com mentira, não. Faz com verdade. Irmão, pastor Renato, pregue o inferno também. Pregue uma vida sem Deus. Tchê, marraca, você está entendendo? Por que muitas vezes juventude não se firma? Porque a gente fica tentando arrumar um... Tem que chegar e dizer, ó, compadre, é o seguinte... O Senhor te ama. Eu vou dizer um negócio. Não ama o que você faz. Você para porque você pode ser que você não tenha oportunidade, você não tenha amanhã. É isso. Pastor César falou, você já pensou que hoje pode ser seu último dia? E eu estou pregando isso pensando que pode ser meu último dia. Pelo menos de pregar aqui, né? Você está entendendo? Chega de entristecer o Espírito Santo de Deus. Chega de brincar. Eu brinco muito, eu tenho bom humor, irmão. Mas hoje o assunto ficou sério. Sabe? Não é, vem aqui, ó, tua bênção, eu vou te abençoar, eu vou te ajudar. Não, irmão. Você tem que acertar teus embaraços. As tuas dificuldades. Essa palavra assim, irmãos, não está glória a Deus, aleluia. Nunca vi ninguém fazer um reteté nessa palavra. Mas eu quero dizer um negócio.
Não é mentira. É verdade. Não, pastor, mas lá no texto, Paulo fala para Timóteo tomar vinho. Quando a pessoa quer fazer, arruma uma desculpa, né? Um versículo. Igual aquele pastor lá, está no YouTube. Ele leu o texto de Oséias, daí ele achou que podia ter um relacionamento com uma irmã da igreja e ele falou, não, mas está na Bíblia. Em Oséias está escrito, pega a mulher e adultera. Vocês viram esse vídeo? Pega a mulher e adultera. Daí o repórter falou, escuta, não é pega a mulher adúltera? Apareceu no Plim-Plim. É. A interpretação. Aleluia. Engano. E ele pega a Bíblia e fala, não, foi bom você ter falado nisso, porque uma coisa chama outra coisa. E não falou mais nada com nada. Cara de pau. Serpente. Hoje é um dia para a gente agradecer a Deus por poder ouvir essa palavra. Irmão, mas se você quer evangelizar, fala alguma coisa, não fala meia verdade, não. Fala a verdade toda. Não queira dar um jeito. Pastor, nós temos que dar um jeito de trazer essa pessoa para a igreja, porque essa pessoa tem mais 35 parentes. Não, irmão, não precisa, irmão. Você vai ter 36 problemas. Amém? Amém? Vamos vindo. Goteja a doutrina, goteja as pessoas. Vai gotejando. Mas os que vierem a gente vai trabalhando. Vai falando a verdade. Chega de evangelho de ilusão. De que você vai ganhar isso, você vai aquilo. Chega de ilusão. A verdade. Nessa noite, irmãos, eu quero orar por você. Ele morreu na cruz. Sofrendo dor. E no momento de dor, Ele libera perdão. Em Cambé, minha cidade natal. Natal não, cidade que eu morei. Cambé City, para o mais íntimo. Para os mais íntimos. O pessoal fala, escuta, onde que é Londrina? É perto de Cambé. Ah, tá. Ponto de referência. E entrou um maluco lá e matou 2 jovens. E porque a única explicação, o diabo usou e morreu. Mas o que eu acho que no momento de dor daquela mãe, de ter perdido a sua filha, uma mulher, eles, o grupo ali, todo católicos, praticantes e envolvido com a Igreja Católica de Cambé, ela faz uma oração perdoando. E ele não tinha morrido ainda, ela pedindo oração pela vida do perdido que estava lá. Na hora da dor, que a gente mostra quem está dentro da gente. Na hora da tua dor. Na hora do teu sofrimento. Chemanasobocomanas. Você acha que você vai abandonar Deus porque dele te chamar para mais perto? Não vai, irmão. Você vai querer se aproximar mais. Você vai querer saber mais de Deus. Salvação. Pensa no inferno, irmão. Eu gostaria que você
ficasse em pé em nome de Jesus? Quantos estão entendendo essa palavra? Nós somos uma igreja de santos. Não aceita nada mais do que a santidade.